Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para nossa aula da Escola Dominical, nossa última aula sobre a história da igreja. Nós vimos até aqui, então, como que foi difícil manter a igreja nos caminhos do Senhor durante toda a Idade Média. Vimos como homens importantes, homens fiéis, ao mesmo tempo que eles se aproximavam de Deus, eles se afastavam de Deus, eles erravam na sua compreensão do Evangelho, muitas questões ali sendo discutidas, muitas influências externas acontecendo, e chegamos aqui, então, para trazer hoje, nesta última aula, alguns pré-reformadores, né? Aqueles homens fiéis que se levantaram ali, que foram talvez neste último período ali antes da Renascença, antes da Reforma, que trouxeram grandes contribuições para que a reforma acontecesse de fato. E nós vamos ver algumas questões bem importantes com relação a isso. Mas vamos, então, compartilhar aqui a tela, que a gente possa se aproximar um pouquinho mais deste período e entender um pouco da vontade de Deus, de como ele conduziu a história nesse período. Então, temos aqui pré-reformadores. Conforme a igreja estava consolidando seu poder e definia suas crenças, ela não agia sempre da mesma maneira e nem falava sempre com a mesma voz. No século XIV e XV, muitos padres, muitos clérigos começaram a falar contra as práticas corruptas e doutrinas antibíblicas que tinham se tornado muito comuns dentro da igreja medieval. Então nós vimos que a igreja foi se afastando cada vez mais do Senhor, cada vez mais das Escrituras, mas se envolvendo cada vez mais com política, cada vez mais com poder, e isso fez com que os homens perdessem o rumo, né? Muitos dentro da igreja perderam o rumo de onde teria que ir. O povo sofreu como um todo, e a igreja perdia credibilidade neste período por causa da sua corrupção. Só que isso não aconteceu com todos eles, né? Isso não aconteceu com todos os homens. Muitos deles ali foram preservados, né? Enfatizando a autoridade da Bíblia e uma vida genuína de piedade. Estes homens que se levantaram rapidamente conquistaram muitos seguidores dentre o povo comum, que estava faminto do evangelho, que já havia perdido, então, né, olhava para as escrituras, não sabia nem mesmo o que as escrituras diziam. Um padre dizia uma coisa, outro bispo dizia outra coisa, e tudo isso visivelmente uma tentativa de ter controle do poder, né? Mas quando surgiam então esses homens firmes que traziam mesmo a explicação do que eram as escrituras, rapidamente eles ganhavam muitos seguidores, né? E mesmo que esses movimentos de reforma, pré-reforma, né, fossem ferozmente combatidos pela própria igreja, esses homens ajudaram a lançar os alicerces das profundas mudanças do que viria a ser então a reforma protestante. Em 1 Reis, nós já vemos isso, quando nós olhamos lá no capítulo 19 e 18, quando Deus fala para Elias, né? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então é Deus conservando os joelhos e as bocas ali, né? As pessoas ali, a igreja firme. É Deus que conserva, é Deus que mantém junto, é Deus que faz com que a igreja permaneça viva, né? Por mais que haja incredulidade ao nosso redor, por mais que haja dificuldades ao nosso redor, por mais que pareça que está tudo muito esfriado, muito frio, né? Muito deturpado, nós podemos ter a certeza que nós nunca estaremos sozinhos enfrentando a incredulidade. Sempre haverá homens que Deus levantará para manter a igreja fiel. E mesmo que tudo ao nosso redor pareça ao contrário, né, porque a incredulidade vem a crescer cada vez mais ao nosso redor, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Podemos levantar as nossas vozes, aumentar as nossas vozes ali, gritando, fortalecendo o Evangelho, para que o mundo ouça e conheça quem é Jesus Cristo. Então, a história da igreja, nós vamos ver alguns dos precursores e o que isso significa, né? Quem foram, quais foram suas contribuições. Será que eles queriam mesmo uma reforma protestante, né? Uma reforma que traria tanta
divisão com relação à igreja, né? E há controvérsias com relação a isso. A ideia de que existiram homens que levantaram em determinados tempos na igreja medieval para a reforma protestante é uma ideia controversa, né? Nem todos, né? A ideia de que houvesse uma divisão dentro da igreja, ela não é reconhecida nem mesmo pelos reformadores. Não é o propósito da reforma, não era trazer divisão dentro da igreja, né? Mas a situação que a igreja se encontrava era insustentável e era isso que era necessário ser combatido. Não criar divisão, mas combater a corrupção que vinha surgindo dentro da igreja cada vez mais. Então, não houve nenhum teólogo da Idade Média que compartilhou completamente o ponto de vista da reforma. Ainda que muitos líderes medievais pedissem reformas dentro da igreja, não é certo que eles teriam apoiado a reforma se ela tivesse vindo durante o seu tempo de vida. Não é certo que eles abraçariam aquilo, que eles levantariam uma bandeira junto com Lutero ali, de que a igreja precisava ser purificada, de que a igreja estava distante do Senhor. Eles poderiam apontar alguns pontos, poderiam sustentar alguns pontos, e foram importantes para que esses pontos fossem observados pelos os reformadores de fato, mas eles não temos como afirmar que esses homens estariam junto, né, nesta luta. Falar de precursores de um movimento pode, de certo modo, implicar que este movimento seria inevitável sob um ponto de vista humano, o que é uma afirmação muito corajosa. Será que era inevitável a reforma protestante? É difícil nós dizermos isso com tanta segurança, mas o que aconteceu foi que assim aconteceu, né? A reforma aconteceu em determinado momento. Não podemos dizer que ela era inevitável, mas que era necessário levantar-se pessoas para fazer uma reforma, era necessário. A igreja estava totalmente distante do Senhor. Então, é então confiável associar esses homens, né, esses pré-reformadores, nós estamos falando de homens ali do período da igreja medieval, tá? Não estamos falando dos reformadores, estamos falando desses homens do período medieval. Será que é possível, né, confiável associar esses homens a eventos que ocorreram muito tempo após as suas mortes? Vamos aprender a respeito disso, né? Primeiramente, antes de nós observarmos isso tudo, não podemos perder de vista que é Cristo quem edifica a sua igreja, não são os homens. Não podemos jogar isso no colo dos homens. Não podemos jogar isso nos nossos colos, né? Não podemos olhar para o mundo hoje, ver a incredulidade crescente, observar alguns comportamentos da igreja, algumas decisões da igreja, algumas questões da igreja que se afastaram das escrituras e acreditar que está em nossas mãos trazer uma reforma dentro da igreja. Não. Ainda que este possa ser um conceito controverso, né, de que esses homens não eram realmente homens que abraçariam a reforma do jeito que nós a vimos, de qualquer modo, conhecer estes homens, né, o modo é muito útil, né? A igreja não morreu. O que nós observamos durante todo o percurso da Idade Média, conforme nós estudamos até aqui, é que a igreja permaneceu viva. Havia muitos problemas, com certeza havia muitos problemas. Havia irregularidades dentro da igreja, corrupção, heresias, muitas, né? Mas isso não significa que a igreja estava morta e ressuscitou na época da Renascença. Isso não é verdade. Sempre existiu, né? Pelo contrário, Cristo sempre manteve, né, a sua promessa de que ele iria construir a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja sempre esteve presente, nunca ausente e deturpada, mas haviam vozes clamando e fortalecendo e reagindo a essa tendência da igreja por toda a Idade Média. Então não podemos falar que ela estava morta. Cristo, né, estava preservando sua igreja e o evangelho foi por vezes incompreendido, mas nós nunca podemos afirmar que ele foi destruído durante a Idade Média. Sempre houve defensores do evangelho e entre esses defensores do evangelho, muitos homens
falavam profeticamente, não no sentido de que estavam profetizando o que estava acontecendo, mas eles já estavam trazendo questões da reforma na sua época. Questões que a reforma aprovou, olhou e entendeu que aquilo era bíblico, ela não era algo novo, é algo que elas olharam para trás e perceberam como homens fiéis ao Senhor estavam ali gritando já de que a igreja estava se perdendo já na Idade Média. E esses homens, esses defensores do Evangelho, alertaram a respeito dos problemas crescentes dentro da igreja. Eles não deixaram a igreja fluir assim de uma maneira irresponsável. Dentre esses homens, nós podemos citar John Wycliffe, ou John Wycliffe, como alguns costumam dizer, né? E nós temos aí um homem fiel a Deus que nós vamos conhecer um pouquinho da sua história agora. Suas origens, John Wycliffe nasceu por volta de 1320 e viveu até 1384. Um ministério curto, como nós podemos observar aí, né? 60 anos, ministério curto não. Viveu pouco tempo, mas que influenciou muito a sua geração. Ele foi educado em Oxford e foi reconhecido pelos seus talentos intelectuais. Era um respeitado palestrante em Oxford. E ele era um grande crítico, né? Tornou-se um grande crítico crescente de certas tendências que surgiram dentro da igreja. Ensinava abertamente que Cristo era o único cabeça da igreja e argumentava contra a reivindicação papal de autoridade política e uma postura que agradou o rei da Inglaterra, né? Então, era um padre, né, que se levanta contra a autoridade política do Papa e que, obviamente, né, os poderes da época, no caso aqui o rei da Inglaterra, iria se agradar muito, né, e abraçar muitas das ideias de Wycliffe, justamente no propósito de derrubar a quem era o Papa. Mas isso não significa, né, que o que ele queria foi movido pelo rei da Inglaterra, né? O que acontece é que ele primeiramente se levantou contra a igreja e depois, então, o rei da Inglaterra vem a gostar disso, porque realmente estava olhando ali, o Papa já estava causando, né? Nós vimos ali que ele tentou controlar parte da Europa com um documento falsificado, né? Nós vimos isso repercutiu durante toda a Idade Média, quando então foi provado que aquele documento não tinha o poder nenhum, mas o desejo do poder já existia como sendo a única possibilidade. Então, enfatizava, né? Ele, Wycliffe, ele enfatizava a igreja invisível formada pelos eleitos de Deus. Ele tinha uma visão de que a igreja não era aquilo que a igreja se mostrava. A igreja verdadeira é constituída daqueles que são eleitos por Deus, não daqueles que estão dentro da igreja. Então, o Papa poderia ser uma pessoa que não era um eleito de Deus dirigindo a igreja. Então, essa tensão que nós temos hoje, né, entre o joio e o trigo dentro da igreja. Quem que é a igreja? Não é o joio. A igreja é o trigo, mas eles estão juntos, vivendo ali como se fosse uma igreja. E então o Wycliffe enfatizava esta ideia de que a igreja verdadeira não é aquela que se manifesta visível aos nossos olhos, mas aquela que é invisível aos nossos olhos, aquela que a adoração acontece diante de Cristo, diante de Deus. É uma que é invisível, é imperceptível a nós, visível somente a Deus. E isso tornou ele um radical, né? Conforme suas visões tornavam-se conhecidas, os líderes da igreja se tornavam cada vez mais críticos de Wycliffe. Então a igreja começava a se levantar contra ele. Então quanto mais ele anunciava a corrupção dentro da igreja, mais a igreja se levantava contra ele, o que por sua vez fez com que o Wycliffe se tornasse ainda mais radical em seu ponto de vista. Quanto mais a igreja tentasse combatê-lo para que ele se calasse com relação à corrupção, maior era o embate contra ele, né? Maior era o ataque da igreja contra ele, a tentativa da igreja de fazer calar, o que fazia com que ele se tornasse cada vez mais radical, né? Lutasse cada vez mais para mostrar que ele estava certo. Ele equiparava o Papa com o espírito do anticristo. Então, veja, ideias da reforma já estavam presentes ali, neste pré-reformador.
Então, ele já olhava para uma igreja invisível e não para a igreja visível. Ele já olhava para o Papa como sendo o espírito do anticristo, né? Como sendo alguém que está ocupando o lugar que pertence ao Cristo. Ele entendeu, ele olhou ali e falou assim, não, o único Senhor da igreja é Jesus Cristo. Não há um mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Colocar alguém para fazer esse tipo de papel é colocar alguém que seja o anticristo, que se coloque no lugar de Cristo. Então, ele já gritava isso, ele não pode, ele já era contra o papado. Né? E o que acontece então? A igreja condena os seus ensinos, tentando fazer com que as pessoas parem de seguir Wycliffe. E seus colegas em Oxford defenderam a sua teologia como ortodoxa. Eles passaram a olhar para o que o Wycliffe estava falando e porque ele estava baseado nas escrituras, e olhar para a igreja e ver como é que a igreja estava distante. E quem que eles vão apoiar? Eles vão apoiar aquele que está mais firmado nas escrituras. Ele condenou também, outra característica, né, radical ali de Wycliffe, é que ele condenou o voto perpétuo monástico obrigatório e a prática do celibato pelo clero. Mas com que base ele falou isso? A base dele era totalmente bíblica. Ele argumentava não ser bíblico, né? Não ser biblicamente garantido e que estava em descompasso com a liberdade e as misericórdias de Cristo. Ou seja, a ideia de que um padre não pode casar não era uma ideia bíblica. Então, veja, Wycliffe estava olhando para as escrituras e para a realidade da igreja e já estava gritando no seu tempo de que a igreja estava se afastando demais dos senhores, que era necessário retornar às escrituras. Essa é a característica dos reformadores. Ele olha para as escrituras para poder julgar a igreja. Ele não olha para si mesmo o que ele acha, o que ele quer. Ele não está olhando para as missões. Ele está olhando para quê? Ele está olhando para as escrituras e aplicando as verdades das escrituras. Então, ele nega o sacramento da penitência quando ele rejeita a necessidade da confissão oral para um padre. Ele negou o sacramento da penitência, que era a ideia de que as pessoas precisavam ir na presença do padre e confessar os seus pecados ao padre e então fazer aqueles rituais que os padres falavam para poder ser purificado dos seus pecados. Isso é um absurdo. Então ele olhava para as escrituras e percebia ali que nós devemos nos confessar uns aos outros. É uma forma de fortalecimento da igreja, não é necessariamente ao padre. E você não tem que fazer penitência para isso, você tem que se confessar diante do Senhor. Né? A confessar uns aos outros é para que possamos ajudar uns aos outros no crescimento da igreja, no fortalecimento da fé. Então, é uma prática não exclusiva, mas inclusiva, né? Onde todos nós nos sentimos à vontade de poder falar uns para os outros de como nós carecemos de Cristo e como o nosso pecado muitas vezes é difícil de se livrar dele. E que não é com penitência que nós vamos nos livrar dele, porque quem pagou pelos nossos pecados não é o que eu venho a fazer, não são minhas obras que vão purificar dos meus pecados. Na verdade, é ao contemplar Cristo na cruz e perceber como Ele amou a minha vida de tal maneira que Ele se entregou em meu lugar, e o sangue dele derramado na cruz demonstra esse amor para comigo, que então eu percebo que os meus pecados foram perdoados. Por quê? Porque Cristo sofreu em meu lugar. E ao sofrer em meu lugar, então eu sou perdoado. E ao ser perdoado, eu estou livre para a prática das boas obras, para a prática de uma vida cristã, para a prática, então, de uma piedade. E aí, livre da culpa, livre da miséria do pecado, eu posso, então, cumprir as boas obras. E aqui eu vejo, então, ele percebeu isso, né? Não era o padre e as penitências que fazia isso. E ele negou isso veemente no seu tempo, né? Veementemente. Então, ele também foi contra a transubstanciação. Ele desafiou a doutrina da transubstanciação. Porque ele olhava para aquilo e ele via que aquilo não era algo real, né? Desafiou a decisão do Concílio de Latrano em 1215. Ele desafiou a igreja de que Cristo estava fisicamente presente no pão e no vinho,
Ele não estava, não era o pão e o vinho que se tornaram Cristo, não é isso que então ele não acreditava nisso, como a Igreja Católica acreditava. Desculpa, irmãos. Ele desafiou o princípio medieval ex opere operato, né, que era a crença de que os sacramentos eram eficazes por sua natureza e pelo mero fato de terem sido administrados. Então, era a prática dos sacramentos ali. A pessoa, então, ao comer do pão, pronto, já está, da hóstia, né, da Igreja Católica, já está tudo certo. Ao fazer a sua penitência, ele já está em paz com Deus, como se as coisas estivessem nos objetos e que os objetos não fossem apenas um símbolo de uma real, uma real transformação do coração. Não precisava disso para eles. Então ele se levantava contra isso. E ele expressou a necessidade da tradução da Bíblia para a língua inglesa, para que o povo pudesse entendê-la. E começou ele mesmo a produzir a sua própria tradução das Escrituras para o inglês, para que as pessoas então pudessem ali ter a sua cópia das Escrituras e crescer com a leitura das Escrituras. E ele morreu na prisão em 1384, né? Ele foi preso e morreu na prisão, e os seus restos mortais foram depois queimados e espalhados, para você ver como que a igreja, na época, se levantou contra os seus ensinos. Mas olha quantos dos seus ensinos são realmente bíblicos e trouxeram, então, ali, fomentaram, né, outros padres, outras pessoas da sua época, outros estudiosos, a perceber o quanto a igreja já estava distante. Ele atraiu milhares de seguidores com isso, que ficaram conhecidos como lollardos, e que levaram os seus ensinos através de toda a Inglaterra e o resto da Europa. Outro reformador, pré-reformador importante que nós devemos citar, é John Huss. John Huss nasceu na Boêmia por volta de 1369 e viveu até 1415. Ele era um padre e foi influenciado pelos escritos de Wycliffe e concordou com as críticas de Wycliffe a respeito da igreja, percebe? Então, lá, Wycliffe começa com uma pré-reforma, começa a criticar a igreja se levanta para fazer calar o Wycliffe, ele ganha força. Aí, ó, a história já começando, Deus trabalhando na vida de um homem ali, e ele começa a ser, então, a voz deste homem começa a ser ouvido por todo canto, chegando até Huss, e Huss, então, levanta no início do século XIV e começa a pregar publicamente contra os abusos e imoralidades da igreja. E assim como Wycliffe, então, as críticas de Huss contra a transubstanciação e o papado atraíram muitos seguidores e levantaram a ira dos líderes da igreja. Então, o Papa logo vai se movimentar vai se levantar contra este homem. Huss foi convocado para comparecer, então, perante o Concílio de Constância para prestar contas. Quando ele e os seus apoiadores hesitaram, né, o concílio prometeu a ele um salvo-conduto para ir e voltar de Constância. Então, veja, né, ele foi chamado, ele prestou contas, ele deu uma acalmada ali, ele não continuou, né, gritando, né, os seus seguidores também, deu uma acalmada, e ele recebeu, então, salvo-conduto para poder andar, ir e voltar de Constância. Então, ele tinha ali um documento. O que era um salvo-conduto? Era um documento em que a vida dele não correria risco algum, por causa que ele havia, então, diminuído um pouco as suas críticas contra a igreja, né? Eles haviam hesitado, né? Eles pararam de gritar contra a igreja em um determinado período, e o concílio então prometeu que ele não correria risco de vida, vamos dizer assim. E depois que Huss chegou em Constância, né, que ele foi colocado em julgamento, né, com relação àquilo que ele havia dito, e foi condenado por heresias, por apoiar os escritos de Wycliffe. E mesmo com a promessa de salvo-conduto, de que não aconteceria nada com a vida dele, Huss foi então condenado e foi queimado em uma fogueira pública, né?
as pessoas, diante de todas as pessoas, para servir como exemplo. E ali tem uma frase de John Hus, né, que significa o ganso, né, de que ele, né, Hus é ganso, e ele diz lá: vocês podem calar este ganso, mas surgirá um pato, o qual não poderão calar. E tudo, quando nós falamos, né, de proféticas, né, visões proféticas, ele estava falando isso porque era eminente, né, era visível ali de que a igreja estava afastada dos caminhos do Senhor e que uma hora iria surgir alguém que eles não conseguiriam calar. E esta pessoa foi Lutero. Né? Lutero surgiu, a igreja tentou calar e não conseguiu calar. Tentaram fazer a mesma coisa com ele, deram um salvo-conduto, né? E não conseguiram pegá-lo para matá-lo. Né? E aí que é interessante. Tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com Hus, só que não conseguiram. Foi impossível calar Lutero. Lutero surge com força, outras pessoas apoiam Lutero, surgem outros reformadores, e a igreja, então, aí dá início à reforma, que é o que nós veremos o ano que vem na história da igreja. Johann von Staupitz, outro homem, Johann von Staupitz, outro pré-reformador importante. Johann von Staupitz foi um monge agostiniano que foi um professor e superior de Martinho Lutero. Ele era superior de Martinho Lutero. Ainda que Staupitz nunca tenha deixado a Igreja Católica Romana depois da Reforma, a sua vida e pensamento marcou uma ruptura com a teologia católica romana. Ele percebia de dentro da igreja ali, ele fomentava, né, ele alimentava esses pensamentos que estavam se levantando, essas vozes que se levantavam dentro da igreja com relação às más condutas, né, às más práticas da Igreja Católica Romana. Em uma dissertação sobre a predestinação, Staupitz escreveu que a graça não torna pecadores aceitáveis diante de Deus, né, como que era o costume da Igreja católica e ainda é. A graça os torna aceitáveis diante de Deus. Essa é a ideia da Igreja Católica. E a graça não nos torna aceitáveis. Pelo contrário, a graça nos torna Deus aceitável a nós. Faz com que nós olhemos para Deus. Esse é o trabalho da graça. Não é fazer com que Deus olhe para nós, mas fazer com que nós olhemos para Deus. A graça faz com que quebra as barreiras do meu coração, do egoísmo e do ceticismo e da incredulidade, e faz com que eu perceba que eu preciso, e perceba o meu pecado neste mundo, né? Para que eu olhe para mim e veja a transgressão, para que eu possa então me arrepender diante do Senhor e ver a necessidade que eu tenho de um Salvador. Esse é o papel da graça nas nossas vidas, né? Então, em seu pensamento, a graça é necessária para alertar os pecadores sobre o perigo de sua situação espiritual e atraí-los então para Deus. Esta crença marca um passo significante em direção ao entendimento bíblico e agostiniano da graça, né? Então, veja, nós estamos voltando para um período antes da era medieval. Nós estamos olhando para as escrituras novamente. Nós estamos refletindo sobre os conceitos que estão sendo nos apresentados e estamos olhando para as escrituras e falando assim, opa, não é isso que está acontecendo. Então, Johann von Staupitz, ele está justamente olhando para essas coisas dentro da igreja e está ali ensinando outros bispos, outros padres a respeito da verdade do evangelho. E isso, então, traz novos horizontes para nós, né? A perspectiva que Staupitz tinha da graça ajudou a moldar o entendimento de Lutero a respeito da graça. Staupitz nos relembra, então, que ainda que a igreja estivesse corrupta, né, e errada de diversas maneiras ali, havia muitos defensores do ensino de Agostinho que ajudaram a preparar o caminho para uma redescoberta da verdade bíblica. Quando a gente fala aqui que olhar para Agostinho, o que nós estamos querendo dizer é que Agostinho foi um homem que marcou a sua época porque ele olhava para as Escrituras. A referência dele era as Escrituras. E a igreja, em determinado momento, ela deixou de se
de ser as escrituras que diziam o que deveria ser feito. E quando ela olha, e quando a igreja deixa de fazer isso, ela passa a olhar ao mundo ao seu redor. E quando ela olha ao mundo ao seu redor, a tendência é que ela seja cada vez mais distante de Deus. Porque ela vai querer fazer as suas leis conforme as suas próprias vontades. Vai querer fazer as suas leis conforme as suas próprias necessidades. E isso vai fazer com que ela deixe de ser fiel a Deus e passe a ser fiel a si mesma. Então, é justamente isso que Agostinho olhava para si mesmo, e ele falava que se ele olhasse para si mesmo, ele se afastaria de Deus. Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Deus, olhar para Deus para que ele pudesse ver o seu pecado. E é isso que Strauss vem falar também, que a igreja precisa retornar a olhar para as Escrituras para que ela possa conhecer a si mesma. E isso, então, traz ali fortalecimento para a igreja, né? E alimenta o que seria, então, a reforma. Todos esses homens, então, trouxeram questões importantes para o que nós temos como igreja hoje. E nos ensina a olhar para as nossas vidas, para a própria igreja de hoje, e ver se ela está sendo bíblica, se ela está correndo conforme a minha vontade, ou correndo conforme aquilo que eu acho, ou conforme o que as Escrituras dizem. Então, nós vimos a ascensão da igreja na era medieval, durante todo esse tempo que nós estamos juntos esse ano falando sobre a história da igreja, seu apogeu e seu declínio, né? Nós vimos a parte alta da igreja e o tanto quanto ela se afastou das Escrituras. Podemos ver que o afastamento da exposição bíblica conduziu a igreja a diversos erros doutrinários que custaram caro para a cristandade. E o fato que mais nos impressiona é que o Senhor nunca desamparou a sua igreja. Ele sempre a preservou, mesmo em meio a tantos desvios. Ele mesmo, né, foi o próprio Cristo que conduziu a história de forma a suscitar nos homens um ardente desejo de retornar às fontes bíblicas. E nós precisamos mesmo, estar sempre dispostos a rever nossas ações, contrastando-as, né, olhando para elas e comparando com a nossa regra de fé. Como que nós temos vivido a nossa fé? Se nós estamos sendo baseados pelas Escrituras ou pelas nossas próprias vontades. Que a igreja contemporânea, que nós possamos sempre estar prontos para a reforma. E não reformar a igreja, mas para reformar as nossas próprias vidas, primeiramente. Primeiramente, a começar em nós, né? Que a igreja contemporânea esteja sempre pronta a reformar-se para enquadrar-se nos padrões bíblicos e não a nossa própria vontade. Que Deus os abençoe, irmãos. A Deus seja toda a glória. Que assim Deus possa nos abençoar. E assim encerramos a nossa aula da Escola Dominical.